Você já ouviu falar da história de Jesus? Mas será que você realmente conhece o que realmente aconteceu com ele na Sexta-feira Santa? Existe uma verdade profunda, dolorosa e muitas vezes negligenciada sobre esse dia. Uma verdade que vai além das imagens de uma cruz, além dos hinos que cantamos nas igrejas. Existe uma história por trás da morte de Jesus que precisa ser revelada. Uma história que não é simplesmente sobre sofrimento físico, mas sobre uma batalha espiritual e uma vitória que mudou tudo. Uma verdade que ninguém te contou. A história começa ainda na noite anterior, quando Jesus se reúne com os seus discípulos para a última ceia. Esse momento tinha um tom de despedida, mas também era de grande revelação. Ele sabia que estava prestes a ser traído, preso e condenado à morte. Ele sabia que aquela seria a última refeição com os seus amigos mais próximos. E mesmo assim, ele não cedeu ao medo. Em vez disso, ele partiu o pão, ofereceu o vinho e falou sobre entrega, sobre sangue, sobre o novo pacto entre Deus e os homens. Ele estava se preparando para o maior sacrifício da história. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu sangue, que é derramado por vós, disse ele. Essas palavras estavam cheias de um significado que, naquela hora, os discípulos ainda não podiam compreender. Mas, enquanto Jesus falava sobre isso, havia alguém na sala que já havia tomado uma decisão. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, já havia decidido trair o mestre. Ele se levantou, saiu secretamente e foi até os líderes religiosos. Por 30 moedas de prata, ele ofereceu a traição, prometendo entregar Jesus para os soldados romanos. O gesto de um amigo, um beijo, se tornaria a marca da maior traição da história. Com esse beijo, Judas entregaria o Filho de Deus. Na calada da noite, Jesus se retirou para o jardim de Getsemane. Ele sabia que o momento estava chegando. Sua alma estava angustiada e ele orou, pedindo força ao Pai. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A agonia era tão intensa que, em seu suor, começaram a se misturar gotas de sangue. Mesmo em meio à dor, ele se submeteu à vontade de Deus. Os discípulos, exaustos, dormiam enquanto ele orava. E então, os soldados chegaram, guiados por Judas. Jesus não resistiu, não fugiu, não tentou escapar. Ele entregou-se voluntariamente e com um simples "Se é a mim que procurais, deixai-os ir", entregou-se aos seus inimigos. A partir dali, iniciou-se uma jornada de humilhações e injustiças. Jesus foi levado de um julgamento a outro. Primeiro, ele foi levado até Anás, o ex-sumo sacerdote. Depois, foi transferido para Caifás, o sumo sacerdote da época. Lá, ele foi interrogado sob acusações falsas. Não havia crime, mas a decisão já estava tomada. Jesus deveria morrer. Depois, ele foi levado ao Sinédrio, onde a decisão foi confirmada. Eles não podiam matar Jesus, pois não tinham autoridade para isso. Então levaram-no a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos tentou sem sucesso libertá-lo. Ele não encontrou culpa em Jesus. Ele estava perplexo. Pilatos até tentou mandar Jesus para Herodes, que estava em Jerusalém naquela época, mas Herodes não se interessou pelo caso. Jesus foi devolvido a Pilatos, e diante da pressão do povo e da multidão, Pilatos lavou as mãos. Com esse gesto simbólico, ele tentava se isentar de responsabilidade, mas a decisão estava tomada. Jesus seria crucificado. Mas antes da cruz, algo mais terrível aconteceu. O castigo físico começou. Jesus foi açoitado com chicotes que tinham pontas de metal e ossos amarrados às extremidades. Cada golpe que ele recebia fazia com que sua carne fosse rasgada e o sangue jorrava em profusão. A dor era indescritível. Muitos homens não sobreviviam a esse tipo de flagelo, mas Jesus suportou tudo com coragem, sem reclamar, sem resistir. O seu corpo foi destroçado. Depois disso, os soldados, em um gesto de zombaria, tiraram suas roupas e vestiram-no com um manto vermelho, uma capa de rei, para zombar dele, e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos.
Os espinhos penetraram em sua carne, e ele, sangrando, suportava a humilhação e a dor, enquanto os soldados batiam em sua cabeça com uma vara. "Salve, Rei dos Judeus!" diziam rindo, zombando do Filho de Deus, como se fosse uma piada. Mas a zombaria não terminou ali. Depois disso, foi-lhe dada uma pesada cruz de madeira para carregar. Ele, já exausto, teve que carregá-la pelas ruas de Jerusalém, sob os olhares curiosos, indiferentes e até hostis da multidão. Cada passo que ele dava, seu corpo cedia. O peso da cruz, somado à exaustão e à dor, fez com que Jesus caísse no chão. Ele tentou levantar-se, mas caiu novamente. Foi quando os soldados, vendo que ele não aguentava mais, forçaram um homem chamado Simão de Cirene a ajudá-lo a carregar a cruz. Simão ajudou, mas ele não sabia que estava ajudando o próprio Filho de Deus a carregar a cruz. Quando Jesus chegou ao Gólgota, o lugar da crucificação, ele foi pregado na cruz. As mãos e os pés de Jesus foram perfurados por pregos grandes e afiadas. Ele foi levantado na cruz, o corpo torturado, exposto, humilhado e pendurado entre dois ladrões. E lá, no alto, diante de tudo isso, ele começou a falar. As palavras dele eram palavras de perdão. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele não proferiu palavras de vingança, mas de misericórdia, de amor. Mesmo ali, no seu sofrimento extremo, ele ainda se preocupava com os outros. Enquanto isso, os dois ladrões ao lado dele estavam em situações completamente diferentes. Um deles zombava de Jesus, desafiando-o a salvar-se. Mas o outro, tocado pela compaixão de Jesus, pediu: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus, no meio de sua dor, respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Mesmo na cruz, Jesus trouxe a salvação a alguém, revelando que seu sacrifício era para todos, mesmo para os mais perdidos. Aos pés da cruz estava Maria, sua mãe, e o discípulo João. Maria estava de luto, enquanto João observava em silêncio. Jesus, mesmo no seu sofrimento, cuidava de sua mãe. Ele olhou para ela e disse: "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe." Ele a entregou ao cuidado de João, o discípulo que ele amava, para que não fosse deixada sozinha. Esse gesto de Jesus, mesmo na agonia, era um reflexo do seu profundo amor por aqueles que estavam ao seu redor. À medida que o tempo passava, algo sobrenatural começou a acontecer. Às 12 horas, quando o sol estava no seu pico, o céu se cobriu de escuridão. O dia se fez noite. As trevas tomaram conta da terra, como se o próprio mundo estivesse lamentando a morte do Filho de Deus. As pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. O vento parou. O mundo parecia suspenso, em um silêncio sepulcral. Por 3 horas, a escuridão cobriu a terra. E durante essas 3 horas, Jesus experimentou algo ainda mais profundo que a dor física. Ele experimentou o abandono. Ele sentiu a separação de seu Pai Celestial, algo que nunca havia experimentado antes. Ele gritou: "Eli, Eli, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me desamparaste?" Foi nesse momento que Jesus se fez pecado por nós, e o peso do pecado do mundo recaiu sobre ele. Quando tudo parecia estar perdido, quando o céu estava escuro e a terra em silêncio, Jesus declarou: "Está consumado." Essas palavras, que começaram como um grito de angústia, terminaram como um grito de vitória. Ele completou a obra. O pecado foi derrotado. A morte foi vencida. E então, com a cabeça inclinada, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sepulcros se abriram. O que parecia ser derrota, na verdade, era a maior vitória que o mundo já conheceu. E até os soldados romanos que estavam presentes olharam para Jesus e disseram: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Jesus morreu, mas sua morte não foi o fim. Foi o começo da redenção da humanidade. Na Sexta-feira Santa, ele não apenas sofreu, ele venceu. Ele se entregou, e ao se entregar,
nos deu a chance de viver. Ele carregou nossa dor, nossas transgressões, nossos pecados. E na cruz, Ele nos deu a verdadeira liberdade. O que realmente aconteceu naquela Sexta-feira Santa? O Filho de Deus, o Rei do Universo, se entregou em sacrifício por nós. Ele morreu, mas em sua morte Ele trouxe vida. Essa é a verdade que ninguém te contou. Essa é a verdade que transformou a história. E mais importante, essa é a verdade que pode transformar a sua vida. Agora que você conhece a verdade profunda sobre o que realmente aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa, convido você a refletir sobre o impacto desse sacrifício na sua própria vida. Como você tem vivido a sua fé? Tem compreendido o poder da cruz? Não deixe essa mensagem passar sem fazer uma mudança em seu coração. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a verdadeira mensagem de esperança e redenção que Jesus nos deixou. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre a Palavra de Deus e o que ela realmente tem a oferecer para a sua vida. Lembre-se, a cruz não é o fim, é o início de uma nova jornada. Vamos caminhar juntos nessa fé e levar a luz de Jesus a todos que precisam. Que Deus abençoe você e sua família.